O ex-juiz Sérgio Moro já me empolgou. Eu achava que ele era uma praça firme no combate à corrupção. Eu estava no Senado, viabilizei a ida dele para as nossas comissões para ter a TV Senado Nacional e colocar suas ideias. Mas eu verifiquei posteriormente que não era bem combate à corrupção. Acordos de não persecução, denúncias premiadas, acabaram livrando os responsáveis, prejudicando muito as dezenas de milhões de trabalhadores brasileiros. E depois apareceram aquelas notícias de acordo com a CIA, o FBI e tudo mais. Mas eu não quero dizer pessoalmente o que eu penso do Sérgio Moro. Eu sou contra a corrupção, me empolguei com ele e verifiquei que ele não estava nessa linha. Mas hoje, o Estadão de São Paulo publicou, como matéria de opinião, a opinião do jornal, um artigo sobre o Sérgio Moro. Eu quero ler esse artigo e quero que vocês depois me deem a opinião de vocês. Vamos lá, ao artigo. Outro herói sem nenhum caráter. Trajetória de Sérgio Moro, de paladino da luta anticorrupção a sabujo do clã Bolsonaro, mostra que é preciso tomar cuidado quando se elegem heróis para salvar o Brasil. O Estado de São Paulo. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, ganhou um rival à altura. Sérgio Moro. A trajetória desse senador da República, de paladino da luta anticorrupção a sabujo da família Bolsonaro, mostra que é preciso tomar muito cuidado quando se elegem heróis para salvar o Brasil. Assim como a célebre criação de Mário de Andrade, Moro se converteu em tantos personagens diferentes que é difícil dizer quem realmente ele é. O personagem de Mário de Andrade é Macunaíma. Vamos ao Estadão. Primeiro, abandonou o governo de Jair Bolsonaro em abril de 2020, acusando o então presidente de interferir na Polícia Federal para proteger sua família, encalacrada em casos de rachadinhas e quejandos. Por esta razão, o outrora justiceiro do Brasil, adorado pelos bolsonaristas, foi chamado de traíra, Judas e mentiroso por esses mesmos bolsonaristas e de idiota pelo próprio Bolsonaro. Moro, que se apresentou como candidato à presidência em 2022, contra-atacou, dizendo que quem manda no presidente Bolsonaro é Valdemar Costa Neto, uma referência ao notório chefão do PL, que cumpriu pena por corrupção. Tudo mudou em outubro de 2022, quando Moro, já eleito senador, declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno contra o petista Lula. Depois, Moro defendeu Bolsonaro quando esse foi condenado por tentativa de golpe. E agora, a transformação final. Moro filiou-se ao PL do chefão Valdemar Costa Neto como candidato ao governo do Paraná. Dará palanque a Flávio Bolsonaro na campanha presidencial. O mesmo Flávio das rachadinhas lá no começo dessa história. O tal que o Moro queria proteger e que o Bolsonaro disse então estar revoltado. Como diria Macunaíma, ai, que preguiça. O país já se acostumou com movimentos políticos por vezes desconcertantes. Basta lembrar que Lula e Geraldo Alckmin, outrora adversários figadais, compuseram a chapa vencedora na eleição presidencial de 2022. O que singulariza o caso Moro, porém, é o fosso abissal entre o discurso que projetou
o ex-todo-poderoso juiz da Lava Jato na vida pública e as suas atitudes. Afinal, digo eu, a prática é o critério da verdade. Mas vamos ao jornal. A política de Moro foi construída com base na negação do sistema político, tido por ele e seus aliados como essencialmente corrupto. Primeiro, como um ministro de Estado, depois como senador. Moro chegou a Brasília como a encarnação de uma cruzada moral contra a corrupção. Mas a sustentação desse papel exigia dele pureza de propósito, coerência partidária e distanciamento inequívoco de práticas e pessoas sob suspeição. Tudo que o senador mostrou não ter. Ou bem, se está entre os defensores da moralidade pública e do combate à corrupção, ou se cerra fileiras com o clã Bolsonaro e Costa Neto. Moro, herói da Lava Jato, não resistiu ao teste do tempo e do caráter. Essa figura, a rigor, começou a ruir quando ele não resistiu ao canto da sereia e aceitou o convite de Jair Bolsonaro, dando ares de verdade à acusação de que sua atuação na Lava Jato teve algum interesse público. Não se preocupa e não se recupera uma imagem depois disso. Moro pode ser amador politicamente, mas não é um beócio, não é um bobo. O senador sabe quem são seus novos correligionários. Sabe também o que disse sobre eles no passado recente. Portanto, o que mudou não foram os fatos, mas a conveniência política de todos envolvidos nessa articulação. Nunca houve espaço para ingenuidade nessa página. Sabe-se que a política não é um terreno para os puristas, mas não é disso que se trata. Há uma diferença gritante entre reconhecer a complexidade do jogo democrático e trair os próprios princípios. Moro não se projetou, nem foi assimilado como apenas mais um político. Foi alçado à condição de símbolo justamente por promover, subverter a lógica do cálculo eleitoral imediato em prol de um ambiente político mais racional, republicano. Em Brasília, como senador, tornou-se o oposto disso. Caberá aos eleitores do Paraná decidirem se isso é tolerável. Para este jornal, muito mais relevante que o futuro do senador é a lição mais ampla desse episódio. O Brasil já viu, mais de uma vez, figuras públicas serem alçadas à condição de salvadores da pátria, para, tempos depois, mostrarem suas verdadeiras identidades e intenções. A repetição desse ciclo não é acidental, é decorrência da disposição de parte da sociedade a hostilizar a política e votar em candidatos messias. Agora, digo eu, a prática é o critério da verdade. Se o PL, o Costa Neto, o filho do Bolsonaro, o Flávio, todos eram bandidos, o Moro agora entrou para a quadrilha deles. Um abração do Requião. Eu li na íntegra o editorial do jornal O Estado de São Paulo. Obrigado, minha gente.